Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense. Estou aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar muito informado, né, de tudo que acontece no dia a dia do Atlético, né? Hoje a gente retorna para falar do mercado do Furacão da próxima temporada. Apesar da temporada 2022 nem ter terminado, né, tem um duelo importantíssimo contra o Botafogo no final de semana. Vamos falar inclusive mais para frente desse jogo, né? É uma partida importante, porque o Atlético precisa vencer para garantir vaga na próxima Copa Libertadores, algo que é fundamental para o planejamento do Furacão. Mas, né, voltando para o assunto do dia de hoje, que é justamente analisar já um pouquinho do mercado, né, as movimentações do mercado que vem surgindo. No vídeo passado a gente falou um pouquinho da chegada, né, da possível chegada de zagueiros. No caso aí, Valdo, que retorna de empréstimo, e né, o interesse do Atlético no Alex Duarte, né, um zagueiro paraguaio de 22 anos. E por outro lado, né, surgiu agora, né, um interesse do Vasco no zagueiro Pedro Henrique, né, o zagueiro que apesar de ter falhado na última partida, na partida da Copa Libertadores, não tem feito uma boa reta final de temporada pelo Atlético, mas é um zagueiro titular da equipe, né? Mais de 150 jogos pela camisa do Atlético, né? Jogador de 27 anos que o Furacão contratou há 2, 3 anos, já teve antes disso, né, ele passou por empréstimo pelo Atlético e é hoje titular ao lado do Thiago Heleno, né? Então o Vasco, que conseguiu acesso, né, recentemente para a Série A, teve um processo de SAF, né, junto com a 77, então tem muito dinheiro envolvido, né, e demonstrou interesse no Pedro Henrique, né, segundo informações do GE, a proposta, né, a pedida do Atlético para negociar o jogador seria apenas a partir de 4 milhões de euros, né, ali valor acima dos 21 milhões de reais, um valor até considerado alto pela idade do jogador, mas um jogador que não é tão velho e nem tão novo, então seria tá no auge físico, entre aspas, que a gente fala, né, então é um atleta de 27 anos que tem bons números, atuou por grandes camisetas, né, no caso antes do Atlético, Corinthians, então é um jogador que tem uma boa base, tem bons números, né, defensivos, também de saída de bola, ofensivamente. Então é um jogador aí que agrada muitas equipes, né? Já recebeu sondagem em outros momentos de equipes do exterior e agora o Vasco demonstra interesse no jogador. E o Atlético sinalizou, né, que é um jogador que pode se negociar mais a partir desse valor. Então, se o Vasco for qualquer outra equipe quiser tirar o jogador do Atlético, no caso, quiser tirar o Pedro Henrique, terá que pagar aquele valor que a gente já conhece, sabe que o Petralha é uma pessoa que é dura na negociação, né, para os rivais. Então, neste primeiro momento, né, segundo informações, o Atlético só aceitaria negociar o Pedro Henrique aí na casa aí de 4 milhões de euros, né, na atual cotação 21 milhões de reais. Vai lembrar, né, que ele tem contrato com o Atlético até o final de 2024. Então tem mais 2 anos de contrato vigente com o Furacão. Então é titular hoje, né, titular absoluto do Atlético, então não deve sair tão fácil assim do Atlético, né? Lembrando, né, que o Furacão contratou ele em 2020. Ele teve uma passagem de empréstimo em 2019, mas o Atlético contratou em definitivo em 2020, pagou naquela oportunidade 1 milhão de reais, 1 milhão de euros para ele, né? Ele pouco mais de 6 milhões de reais na cotação do período, né? Ao todo são 156 jogos pelo Atlético, então um jogador que fez bastante partidas, né? E desde que chegou, né, conseguiu se firmar e conquistar a vaga de titular do Furacão. Então é isso, né? Um interesse do Vasco no zagueiro Pedro Henrique. E a gente vai seguir de olho, né? Se tiver novidades, você acompanha nosso site. Então vai lá em esportesnu.com.br/atlético. Tem muita informação, tem informação sobre o Pedro Henrique, tem informações sobre o mercado de transferência, né? Muitos jogadores de empréstimo voltando já para o Atlético, né? A gente vai seguir de olho para saber se esses atletas vão ser emprestados, vão ser reaproveitados no time principal. Informações sobre o planejamento, já pensando no Campeonato Paranaense, né? O Furacão que vai ter o time titular, time principal na disputa do próximo Campeonato Paranaense. Então vai lá, acessa lá que você vai ter muita informação do Atlético. Quer saber mais? Vai nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, e Twitter, @portalNM. Lá você vai ficar informado de tudo que acontece de mais importante no dia a dia do futebol e do esporte geral. Então, muito obrigado, galera. Até uma próxima.